você vai realmente construir alguma coisa, você precisa disso. Você precisa da tua retaguarda. Logicamente, o ensino de programação começa com duas coisas que são essenciais. HTML hoje em dia e a introdução à lógica de programação. Não é isso que vocês... Né, quem tem algum tipo de envolvimento com programação, começa por aí. Começa pela interface para te ver como é que vai construir a coisa. Mas aí esbarra em banco de dados, esbarra em requisição, e aí geralmente isso passa desapercebido e você impacta. Quando você é contratado ou por um estágio ou por qualquer empresa aonde você vai trabalhar, e aí te apresenta um banco de dados e diz, opa, mas isso aqui eu não aprendi, isso daqui eu não vi, né? Te apresenta com um programa em PHP, onde esse programa em PHP ele é chamado por uma tela HTML, aí você já fica, mas eu só sabia o HTML, né? Como é que eu vou desenvolver esse resto? Então, como é que a gente começa a construção de uma casa, por exemplo? Pode falar, pela fundação, pelo alicerce, não é isso? Qualquer prédio você não começa, bota um espelho. O que é o final de um prédio? É o acabamento, né? A gente tem o costume em programação de começar logo. Lógico que dá para começar com um protótipo para poder mostrar alguma coisa, e dá para começar a desenvolver logo o que eu chamo, que é o nosso alicerce, a fundação, é o back-end, que é a estrutura que eu vou me conectar com o banco. Porque notem uma coisa, então nós vamos começar pelo alicerce, que é justamente o back-end. Quem levanta o braço aí, quem já conectou ou já viu algum banco de dados, já deu um select, não precisa, né? Quem ainda não deu, todo mundo já viu um banco de dados, um MySQL, beleza. Todo mundo já sabe hoje que quando você vai desenvolver alguma coisa, hoje não é mais requisito, tudo tem que estar na internet, não é assim? É ou não é? Não é mais. Antigamente, há 5 anos atrás, você tinha esse questionamento. Os dados vão para a internet? Vão fazer consulta na internet? É para disponibilizar alguma coisa na internet? Há 5, 6, 7 anos atrás, isso fazia algum tipo de diferença. Hoje não faz mais. Por quê? Porque isso aqui se tornou natural. Não é isso? Isso se tornou natural. Você sair, acessar, né, ter a tua informação na internet, isso é natural. Por quê? Porque a tecnologia foi e inundou a nossa vida. Inundou como? Quem não tem smartphone aqui? Levanta o braço. Ninguém. Né? E não é porque vocês são da área de tecnologia. Se eu perguntar isso para qualquer pessoa de qualquer curso aqui na Estácio, vai levantar um ou dois. Por que vai levantar um ou dois? Porque roubaram. É isso. É porque roubaram o celular, mas ela está com o smartphone. Não interessa se é um smartphone, se é dessa maçãzinha aqui ou se é do Android, não interessa. O cara está na internet, o cara está no WhatsApp, o cara acessa e-mail, o cara está na web, o cara é mobile. Então, é natural você desenvolver alguma coisa para a internet. E aí, quando é que eu mando a informação, quando eu mando uma mensagem aqui, quando eu mando um e-mail, quando eu mando uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram, essa informação vai para onde? Para a nuvem. Mas é esse cara aqui que acessa a internet? Me digam aí. Sim ou não? Sim, é ele que está acessando a internet, a informação de entrada está aqui. Mas é ele que acessa o banco de dados? Não é, né? Não é ele que acessa o banco de dados. Ou seja, a requisição sai daqui
caminha para um servidor recebe essa informação, reconhece se é uma informação, né, válida, sim ou não, correto? Todo mundo concorda comigo? Eu consigo mandar uma informação para o servidor do WhatsApp sem estar no WhatsApp? Vocês já pararam para se perguntar isso? Se eu consigo, porque o WhatsApp está na nuvem, está na internet. Mas eu consigo mandar uma mensagem para o WhatsApp sem estar no WhatsApp? Alguém já se perguntou isso? Sim ou não? Então, tem um grau de segurança aí, aonde eu só posso mandar a mensagem do WhatsApp se eu estiver dentro do aplicativo do WhatsApp, ou no web do WhatsApp, por exemplo. Então, eu tenho que envolver esse meu alicerce aqui com segurança, não tem jeito. Aí eu tenho, o meu mundo daqui a pouco vai ser assim. Como é esse mundo aqui? Esse é o meu motivador, ou seja, todas as pessoas que vivem em centros urbanos, em qualquer cidade onde tem algum tipo de civilização, vai estar com um desse aqui na mão, correto? Ou já não é assim? Já é assim. E aí, eu tenho uma arma para o bem e para o mal aqui dentro da minha mão. Imagine as possibilidades que um celular possui, onde eu tenho aplicativo, eu tenho câmera, eu tenho GPS, eu tenho uma série de coisas, eu tenho uma série de sensores que estão aqui dentro dessa maquininha aqui, que me possibilitam inovar em uma série de soluções. Imagina eu chegar lá no líder, igual como está aqui, apontar para uma seção e ver qual é o produto que está em promoção. Já existe isso? Não no líder, né? Mas já existe. Mas já existe. É possível fazer isso? Sim. Né? Pokémon Go só foi o início da história. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. What's shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. Seriously. Essa loja já existe. Já existe, está aí o endereço dela. E aí tudo que foi mostrado aqui no vídeo, né? É novidade isso para vocês aqui, a possibilidade de um supermercado desse jeito? Para quem é novidade? Para as pessoas, né? Mas é novidade, mas tudo
tudo que está aqui são tecnologias possíveis e existentes no mundo de hoje. Camarada, todo mundo lembra como ele entrou no supermercado? Tem um QR Code que identifica ele, entrou. Pô. Imagina que nós fomos contratados para criar essa solução do Amazon Go, e aí nós estamos fazendo um brainstorm aqui de como é que a gente vai resolver com tecnologia essa situação. QR Code, todo mundo sabe o que é, um código mais complexo para identificar uma pessoa. Então eu posso, é muito diferente de um código de barra. Um código de barra tem um limite de caracteres onde eu coloco lá 10 caracteres, 20 caracteres. O QR Code eu posso colocar uma informação bem complexa. Imagina o seguinte, eu vou gerar um código único para aquela pessoa, aonde eu vou colocar aquilo ali na informação dentro do QR Code. Aquele QR Code vai estar lá no celular dela. Passou, o camarada já se identifica, eu já sei que tem alguém, que o William está dentro do supermercado. Não é isso? Não é isso? Quando você entra no Americanas, na loja Americanas, se identificou, você está dentro das lojas Americanas. É aquela mesma situação que já acontece no mundo virtual, no mundo real. Me identifiquei. Já peguei, lógico, vou estar configurado meu cartão de crédito, toda a informação já vou estar configurado aqui. Vou entrar sem dinheiro. Pego uma sacola. Na sacola, eu tenho um dispositivo, né, que identifica, notem bem, pessoal, mas que dispositivo é esse? Que mágica é essa? Quem tem cartão de estudante aqui que não está cancelado? Mostra o teu cartão de estudante aí, levanta o braço. Aqui tem uma antena. Não tem nada eletrônico aqui. Tem alguma coisa eletrônica? Não tem nada eletrônico, não tem que ligar na tomada. Mas quando ela encosta no validador, o validador aciona uma frequência. Opa, cheguei. Ele sabe que é ela, sabe ou não sabe? Pronto, a tecnologia é uma tecnologia similar. Imagina que isso daqui é um produto, tem um chipzinho aqui dentro, né? Que é um chip por aproximação. Dentro da sacola é o validador. Coloquei dentro da sacola, opa, tem um shampoo, tem, né, um sanduíche, tem qualquer item que já é existente no supermercado, está dentro daquela sacola. Deu para visualizar? Deu, né? Sacola, validador, o item que ela vai comprar no supermercado é o cartão dela, entrou, opa, tua aproximação. Entrei no carrinho da pessoa. Logicamente, aquela sacola lá, quando eu pego a sacola, sou eu que estou com o smartphone, isso só funciona por causa disso daqui. Isso aqui é uma extensão nossa. Quem fica a mais de 2 metros do celular? Alguém fica aqui mais de 2 metros do celular durante o dia? Não é? Então isso aqui virou uma extensão do ser humano. É a gente. É ou não é? Você vai fazer a compra, você está com o celular no bolso. Acabou. Colocou dentro da sacola, tirou dentro da sacola, a informação saiu. Colocou lá no lugar. Colocou, passou no check-out, opa! No check-out não vai ter pessoa. Você vai passar no check-out, você vai sair da loja. Quantos itens tinham na tua sacola? 5. Debita no teu cartão de crédito. Acabou. Vai precisar de gente nisso aí? Não vai. É uma solução viável? Sim ou não? Sim. Né? Agora, não tem mágica. Não existe mágica. A única coisa que cai do céu, a bomba do Xing Ping lá, é chuva. Não tem mágica. Ou seja, o que é? É luta. Trabalho, codificação, programação, conhecimento. E aí a boa notícia é que tudo isso está ao nosso alcance.
ao alcance de vocês. Isso pode ser feito. E aí a nossa agenda de hoje, e aí vai parar a apresentação, eu vou sentar aqui e vou mostrar para vocês, mostrar e explicar como é, né, o início desse back-end, porque o que acontece, não é que seja a parte fácil, mas você não consegue construir um prédio sem um alicerce. O alicerce é essencial. Então a gente vai começar a construir a nossa aplicação pelo alicerce. O alicerce é o back-end. Tem esse nome porque ele fica atrás. O back-end é de retaguarda. É quem vai receber. Quando o camarada passa com o seu QR Code lá na chancela de entrada, na catraca de entrada, ele, opa, é o Rodrigo que está aqui. É o Richard que está aqui. É o Hélio que está aqui. Entendeu? Mas ele mandou uma informação para alguém, para algum servidor. Esse servidor é o servidor justamente que é o back-end, onde nós vamos, é que eu tenho todas as informações, né? É que eu tenho acesso ao banco de dados, eu tenho informação da pessoa. E hoje eu consigo, então, logicamente, antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, era muito mais fácil o desenvolvimento de software. Muito mais fácil. Só que o mundo fez assim. A quantidade de pessoas, hoje você não escuta mais uma coisa que a gente escutava 10, 15, 20 anos atrás, de usuário. Não existe mais essa palavra, usuário. Existe, mas é tão comum hoje qualquer pessoa ter acesso à tecnologia que, cara, todo mundo tem acesso à tecnologia, então perdeu o sentido. Mas antigamente, há 10, 15 anos atrás, quem tinha contato, há 20 anos atrás, vamos lá mais longe, quem tinha contato com tecnologia? Quem tinha contato com o sistema? Pessoas que trabalhavam onde? Falem aí. Governo, banco, né? Não é verdade? Hoje qualquer quitanda tem lá a nota fiscal eletrônica dela, acabou. E está na internet. Hoje é quase obrigatório. É obrigatório, quase obrigatório. O papel daqui a pouco vai deixar de fazer sentido. Por quê? Porque tu já informa a Cefa. Para te informar a Cefa, tu tem que estar na internet. E a Cefa tem que estar exposta também. Pronto, acabou, não vai fazer mais sentido. Então hoje o mundo, ó, acabou. E aí esse back-end, antigamente tu tinha um número X de usuários conectados a uma máquina, porque isso justamente é o quê? Né? São requisições que chegam no servidor. Antigamente num banco, você vai lá, tava lá os caixas, a bateria a fila está de 100. Se o sistema não está na internet, só tem um 100 aqui em acesso. Imaginem quantas pessoas agora estão consultando alguma coisa no Google. Cada consulta dessa no Google é uma requisição que chega para alguém responder. Esse cara é o super back-end. É o cara que vai receber a requisição e te devolver. E eu sei que o Rodrigo está pedindo tal coisa, eu sei que o Rich está pedindo tal coisa, eu sei que o Leão está pedindo tal coisa, eu sei que o Leão está pedindo tal coisa, e eu tenho que tratar ele de maneira única, porque hoje a internet e o mundo mobile fez isso com a gente, tratar a pessoa de maneira individualizada. O que eu mostro para ele não é a mesma coisa que eu mostro para ele, não é a mesma coisa que eu mostro para a Daniela, não é a mesma coisa que eu mostro para o Richard. Ou seja, eu tenho informação sobre você. E esse cara aqui que vai responder a primeira porta. A gente não chega no banco de dados. O banco de dados está bem aqui, protegido, né? Mas quem recebe a requisição de todo mundo, todos os clientes, é o back-end. E é isso que a gente vai, né, começar a ver hoje. Mas antes disso,
tem 5 tópicos aqui, e a gente vai justamente nesses 5 tópicos. O primeiro, modelagem de dados. Então vou mostrar para vocês algumas tabelas e dizer como elas estão relacionadas com o quê, e até entender esse relacionamento. O ambiente, porque o nosso foco é esse cara aqui. Notem que eu vou começar pela modelagem, que é onde está o banco, onde estão as informações. Vou mostrar 2, 3 tabelas e vou mostrar como é que eu configuro esse ambiente, o que é que eu preciso desse ambiente, em que porta eu rodo, e aí até porta do que é essa porta, entendeu? O primeiro código, primeiro node, get, post, entender o que é um get e um post. O primeiro código, testes e segurança. E aí tudo isso, todos esses códigos, esses pequenos códigos que nós vamos ver aqui, porque eu vou fazer aqui em tempo real aqui com vocês, vai dar erro, e os erros são naturais, eu vou compilar e vou disponibilizar na internet para vocês. Tá? E aí, para não ter o aluno que, não vim aqui no primeiro, eu posso ir no segundo, quem vai ser o multiplicador da minha informação? Vocês. Então, pega lá, eu vou disponibilizar essa apresentação, os códigos, né, para que a pessoa consiga vir. E na segunda oficina que vai começar de onde essa aqui vai parar, no segundo capítulo, né, a gente vai fazer que nem série, a gente vai fazer um review, né, acontecendo nos últimos episódios, entre 1 hora e 2 horas, isso aqui. Legal? Então vamos pro código. Não sei se dá para ler aí direitinho, mas dá para ler aí, tá tudo branco. Dá para ler? Não? Vai forçar a vista? A melhor forma de prever o futuro é criar. Né? Então não vou esperar. Cara, deixa eu fazer meu futuro aqui, então é luta. Legal? Vou mostrar 2 tabelas onde vocês estão habituados, que fazem parte do mundo de vocês. E esses scripts eu passo para vocês eles. Aonde essas 3 tabelas vão estar conectadas. Por que usuário? Nota o seguinte. Eu tenho tabela. Primeira coisa, quando eu vou criar um banco de dados, para quem não está acostumado a criar um banco de dados, né? Imagina o seguinte, eu tenho um problema que eu tenho que mapear, tenho que fazer um sistema escolar. Eu tenho um sistema escolar onde eu tenho a figura do aluno, correto? Tenho a figura do aluno e tenho a figura do professor, que são papéis diferentes, papéis distintos. Por que eu sei que são papéis distintos? O aluno, qual é a função do aluno, né, dentro de um sistema escolar? Frequência, se matricular nas disciplinas, não é isso? Então ele naturalmente vai ter alguns atributos, vai ter algumas características, ele tem. O que eu tenho que guardar dele? Quando você vai num hotel, você vai em qualquer lugar, quando você veio aqui fazer a matrícula, tem que guardar essa ficha, não tem que guardar? Então, matrícula, nome, CPF, e ele tem e-mail, não tem e-mail? Todo mundo não tem e-mail hoje aqui? Beleza, aí, ok, aí eu chego com o professor. O professor foi recém-contratado, eu vou pegar várias informações desse professor, que também são informações parecidas com as que vocês têm, mas são um pouquinho diferentes. Por exemplo, já que ele vai ser contratado, eu vou pegar a carteira profissional dele. Vou ou não vou? Sim ou não? Vou pegar o certificado que ele tem de conclusão da graduação, da pós-graduação, do mestrado, não é? Algumas informações são semelhantes. Por exemplo, o e-mail, todos eles vão ter e-mail, então aí o papel de quem está modelando a base de dados é justamente enxugar e otimizar a informação. Para quê? Para que a
tua informação seja extremamente rápida, otimizada na hora, com performance na hora de recuperar. Entendeu? A informação, ela tem que ser recuperada de uma maneira muito rápida, principalmente no mundo de hoje. Eu poderia sim criar a informação aqui, ó. Tem a tabela do aluno, tem a tabela do professor. Poderia colocar e-mail do professor? Poderia? Sim ou não? E-mail do aluno, mas eu ia ter um campo de e-mail que ia pra gente, pra quem tá, opa, eu quero tirar sangue de pedra. Eu vou ter, não é uma informação redundante? O aluno não tem e-mail, o professor não tem e-mail, por que eu não pego isso daí e crio uma tabela que identifica justamente algumas coisas básicas? Vocês entram no sistema do CIA, sim ou não? Eu também entro, só com a minha visão de professor, né? Então eu tenho e-mail, tenho senha. Vocês também têm e-mail e senha. Então eu peguei e modelei, enxuguei essa informação, botei na tabela de usuário. Então eu tenho a tabela de usuário, que é uma tabela extremamente simples. Uso ID, uso e-mail, uso senha e uso status. Aí tem uma informação, apesar de ser extremamente simples, mas é uma informação extremamente valiosa para quem está aprendendo. O que tem aqui? Primeiro que, vamos por partes. Como é o nome da tabela? Usuário. Vocês estão conseguindo identificar a chave primária dessa tabela? Sim. Por quê? Todo mundo conseguiu identificar a chave primária? O que é a chave primária? Quem pode me responder? O identificador de quem? Da tabela do usuário. Identificador do usuário. Aquela linha do usuário tem uma identificação única, do mesmo jeito que eu tenho, né? O meu DNA é diferente do dele, né? A íris dele é diferente da minha, a digital do Rodrigo é diferente da Daniele. É uma identificação única, é uma chave primária. Geralmente no banco de dados a gente tem essa chave primária identificada por um número que é autoincremento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Esse número é para identificar exatamente aquela linha, aquele usuário. Ok? Então é simples identificar. No banco MySQL ela é identificada assim. No Oracle de um jeito, no SQL Server de outro jeito, no Postgre é de outro jeito. Porém, todos eles trabalham, né, com a linguagem SQL. A linguagem SQL é quase que uma linguagem universal quando se trata de armazenamento de informação. Então, uso o ID, uso o e-mail, uso senha, uso status. Mas o IDES, essa informação, ela tem que, eu teria que dar esse nome, uso ID, uso não sei o quê? Não. Isso é regra de bom senso minha. Tá? São boas práticas. Eu poderia colocar chave, mas aí um conselho que eu dou para vocês é: coloquem sempre o nome que vai se remeter àquele campo. Se eu colocasse aqui e-mail do usuário, então eu colocasse, eu poderia colocar XYZ, iria funcionar? Iria, mas hoje, como a gente trabalha de maneira colaborativa, mesmo no desenvolvimento, eu vou colocar, aí eu vou dar a manutenção na evolução desse software para o Richard. O Richard vai olhar: que tabela é essa aqui? Que campo é esse? Guarda o quê? Então, até o mundo de hoje não exige que a documentação esteja lá explícita. Quanto mais fácil identificar, pô, isso aqui é o e-mail do cara, acabou. É melhor pra gente. Então, eu tenho como bom senso de colocar aqui as 3 primeiras letras. Esse usu aqui é um acrônimo de usuário. Isso é uma regra minha, né? Uso ID, uso e-mail, uso senha, uso status. Pra saber se o cara está ativo, alguma coisa assim. Pronto. 3 atributos
e-mail e senha que vão ser comuns para o estudante, vão ser comuns para o professor. Legal? Então, aí vem, olha o que tem lá no professor. Para minimizar, poderia ter todos os outros campos, CTPS, não sei o que, não, mas como é para fins didáticos, né, eu tenho uma chave que identifica o professor, correto? E olha o campinho lá. Dá para ver aí qual é o campo que está, o segundo campo? Uma chave estrangeira, que não é chave estrangeira, é apenas um campo. Uso ID. Só que, olha como vocês já associaram que esse uso ID é o que? É o código do usuário. Associaram ou não associaram? Né? Então, bem aqui, eu tenho, que poderia ser de outro nome, eu tenho, né? Uso ID, né? Legal. Aí eu ainda vou criar um relacionamento para justamente ser o que vocês acabaram de falar, é uma chave estrangeira. Eu vou fazer isso só no final. Tabela de aluno. Olha lá como está a tabela de aluno. A tabela de aluno já tem bem coisa. Alu ID, alunome. Opa! Olha o que tem aqui. Mesma coisa. Uso ID. Um usuário, um aluno, né? Esse relacionamento, um usuário vai ser um aluno, vai pertencer a um aluno. Um aluno é um usuário, um professor é um usuário, né? Eu não posso ter, por exemplo, 2 professores com o mesmo código de usuário. Posso ter? Não. Então, esse relacionamento é o que a gente chama de 1 para 1. Então, um aluno é um usuário. Está aqui, também identifiquei. Visualmente, aí é importante essa questão, né, de você saber identificar ou colocar nome nos atributos, para que você consiga identificar visualmente, né, essa conexão. Beleza. Os outros atributos a gente vai passar adiante, não vai explicitar. O que eu quero que vocês tenham noção é isso. Uso ID, professor, aluno. E essas são as nossas 3 tabelas, só para vocês entenderem como é uma modelagem básica, né? Porque eu poderia chegar e resolver meu problema com 2 tabelas, poderia ou não? Aluno, professor. Só que ia colocar e-mail nas 2. Aqui eu ia estar, né, gastando, entre aspas, espaço em 2 lugares. O que foi que eu fiz? Eu ia a tabela do usuário. Aqui está o e-mail. Então, de maneira mais organizada, normalizada, né? E isso serve para recuperação. Recuperação de informação para ela ser mais rápida. Quanto mais normalizada ela for, mais otimizada ela for, ela vai ser mais rápida. E isso faz diferença. Aí tem esse comandinho aqui. Todos esses campos já estão, essas tabelas estão criadas, tá? Dá para ver isso aqui? Dá? Assim, alter table. Olha o que eu fiz. Eu executei os 3 comandos, beleza. Se eu não executar esse comando aqui, eu posso correr o risco de ter um aluno sem usuário. Criei lá o aluno Willis, um usuário 0. O usuário 0 existe? Não existe. Então, eu tenho que
amarrar essa informação, ou seja, e dizer que o aluno só existe quando o usuário existir, acabou. Olha o que eu estou fazendo, estou alterando a estrutura da tabela alunos, estou adicionando uma restrição, uma regra de restrição, que eu posso chamar de qualquer nome, e aí vem o que vocês falaram ainda há pouco. Todo mundo sabe que é foreign, chave estrangeiro, key, chave, foreign key. Qual é o campo? Uso ID. A quem ele se referencia? Tabela usuário. A que campo? Uso ID. Quando eu executo isso, pronto, amarrei. Aí realmente eu criei a minha chave estrangeira. Aí alguns já devem ter conhecimento, mas que tipo de comando é esse aqui no SQL? DDL ou DML? Quem já viu isso? Hein? DML. Esse aqui é DML? Não. DDL. DDL. DDL e DML. Isso pode cair para mais. DDL, o que é? Data Definition Language. Ou seja, é de definição. Create Table, Alter Table, Drop, tá? DML é de manipulação. Então, isso aqui é, como eu estou alterando estrutura, é DDL. Legal? Isso aqui já foi. Número 1 já foi. Tranquilo até aí? Modelagem para entender, né, umas 3 tabelas do relacionamento e entender por que otimizar criando uma outra entidade de usuário para não deixar. Aí a gente chama isso de eu tirei a redundância, porque eu ia ter um e-mail na tabela aluno e um e-mail na tabela professor. Tirei a redundância, botei em outra tabela. Tá? Vamos para o ambiente. Aonde nós vamos trabalhar no nosso ambiente? Vamos usar essa tecnologia aí, que se chama Node.js. O que é o Node.js? O Node.js é um servidor que trabalha exatamente no back-end. Você não vai ver, eu construí alguma coisa em Node e essa alguma coisa em Node é alguma coisa que eu construí um protótipo em Node. Não existe isso. Ele trabalha na retaguarda. Então ele é um servidor de retaguarda. Aí, por que ele fez ou faz tanto sucesso? É justamente pela capacidade que ele tem de atender requisição. A capacidade de atender requisição é muito alta, ele é muito bom nisso. Como ele é muito bom nisso? Vocês podem ter escutado falar aí, quando eu falo em servidor web, quando vocês acessam qualquer site da internet, vocês batem lá no servidor web. Aí eu vou colocar alguns aqui, servidores: IIS, Apache, Tomcat, JBoss. Alguém já ouviu falar em algum desses 4 aí? Todos os 4. IIS, Apache, pronto. Quem nunca ouviu falar em Node? Pois bem, Ricardo. Ótimo. É porque ele é novo. Não é tão novo assim. Né? Mas deve ter uns 5, 6 anos. Ele nasceu dentro do Google. A engine, ou seja, o núcleo do Google Chrome, né, ele é feito dentro de tecnologia do mesmo engine que o núcleo do Google Chrome. Ou seja, ele nasceu dentro do Google de uma maneira extremamente rápida. Ele é em C, ou seja, o núcleo dele é em C, né? Mas você desenvolve para ele usando JavaScript. Ou
Ou seja, o JavaScript que você conhece, que é uma linguagem, né, que eu, como já tenho um tempinho a mais do que vocês trabalhando com programação ou programando, né, desde 1996 ou 97 eu já trabalho com JavaScript. Não é do jeito que eu trabalho hoje, mas eu já trabalhava com JavaScript. Ou seja, é uma linguagem que veio, né, se aprimorando, e aí se aprimorou tanto que já chegou do lado do back-end. Né? Então, o Node é uma tecnologia open source, o núcleo dele é open source, e aí você consegue usar em qualquer ambiente, se é no Windows, no Linux, no Mac, né? E ele é algo, por que ele é novo? Esses caras todos são velhos, tem tudo mais de 10 anos aqui, ou seja, ele já tem uma carga de, como eles foram criados há muito tempo atrás, 10 anos, né? Para a tecnologia 10 anos é uma eternidade, né? As coisas estão encurtando. O IS, o Apache, o Tomcat, o JBoss, tem cara aqui com 15, 20 anos. E ele nasceu extremamente leve. E aí você constrói o que você quiser com ele a nível de back-end. Implementando tudo aquilo que o mundo de hoje requisita. Para você ter uma ideia, a principal, ele pode trabalhar com XML? Pode. Mas a principal informação, troca de informação dele é com JSON. É uma informação pequenina, que é uma notação em JavaScript também, mas é uma informação extremamente pequena. Pequena, mas necessária para o dia de hoje. Quando eu mando uma mensagem, né, todo mundo sabe que quando você manda alguma informação de um celular para outro, você está mandando um pacote de dados, não é isso? Você está mandando um pacote de dados. Se esse pacote de dados, eu mandando um oi, né? Se ele for grande, por exemplo, em XML, um oi, ele vai ficar, sei lá, com 100K. 100K, estou exagerando, né? Com JSON, ele vai ficar com 40K. É estúpida a diferença. Ou seja, se eu levo no teu pacote da TIM uma informação com 100K, com 40K, qual é que você vai querer? Com 40. Então, é um servidor adaptado para o mundo de hoje. Legal? E aí, qual é essa tela aqui de linha de comando, né? O mundo avança, mas os camaradas que estão no back-end, eles, né, a coisa não avança muito, ou seja, não tem ferramenta de copia e cola e constrói um aplicativo. Não existe isso, pessoal. Pessoas de tecnologia, de TI, aonde a gente tem que tirar sangue de pedra, nível de performance, né, de rapidez, otimização, nós vamos trabalhar numa tela preta. É lógico que a codificação da tua interface de entrada, né, do teu aplicativo, né, você vai trabalhar com código, mas você vai ter um visual. Aqui é uma tela preta. É uma tela de linha de terminal, de linha de comando. Legal? O Node trabalha aqui porque ele roda no Linux. A maioria desses servidores e Node, eles rodam no ambiente Linux, que são ambientes extremamente enxutos, seguros. E aí é lá que você vai ter que botar o teu Node para rodar. Uso o ambiente Windows aqui, mas eu poderia estar com Linux na minha máquina aqui sem problema nenhum, desenvolvendo inclusive, sem problema nenhum. Tá? Então, e ele tem para todas as plataformas. Baixei, ele está instalado aí na minha máquina. Vou colocar ele em execução aqui.
já que é em terminal, quem não tem habilidade com terminal, né, vai ter que começar a estudar. Pode estudar em Linux mesmo, não tem problema, porque é tudo parecido do Windows. Na verdade, esses comandos do Windows, eles todos foram copiados lá do Linux. É tudo um comando meio parecido. A troca para pasta, eu chamo de diretório. Uma vez eu fui chamar de diretório, a pessoa disse, mas o que é diretório? Porque na minha época, quando eu comecei, era diretório, hoje é pasta. Folder, né? Pastinha. A pessoa não entende, o usuário não entende, não sabe o que é diretório. Diretório é isso aqui, é o diretório, são as pastas do Windows, né? Aqui eu estou no diretório Sphere, oficinas, back-end, né? Esse é o diretório. Então, os comandos básicos, não precisa se tornar um expert lá, eu quero fazer um programa em Logic. Não existe isso. Mas copiar, mover, criar diretório, remover diretório, apagar um arquivo, você tem que saber. Tá? E não é muita coisa não, é coisa bem básica mesmo. Depois que eu instalo o Node na minha máquina, que já está instalado, eu vou dar esse comando aqui, Node. Bom, está instalado. Ele abriu um prompt de comando, né? Tem essa capacidade aí de posso executar um comando Node. Não é isso que a gente vai fazer, tá? Mas é só para vocês verem, eu só vou testando se está instalado. Botei 3 mais 3 e já respondeu 6 aqui. Vou abrir aqui o Visual Studio Code, exatamente no diretório Backend 01. Tudo que nós iremos construir, tanto no back-end quanto no front-end, nós vamos usar um editor de texto. Willis, eu quero usar o Sublime, eu quero usar o Notepad++, eu quero usar até o bloco de notas. Não tem problema, você vai usar aquilo que você se achar mais confortável, ok? Eu uso o Visual Studio Code porque eu usava o Visual Studio, né? É uma questão de gosto. E gosto não se discute. Você vai usar aquilo que você quiser. Acabou. Os comandos é que vão ser diferentes e as facilidades vão ser diferentes. E eu também não digo, usem o Visual Studio Code. Não, usem o que vocês quiserem. Na verdade, o conhecimento está aí para vocês. Tá? Então eu vou criar uma pastinha aqui, um arquivinho aqui, só para a gente de teste, new file, teste.js, console.log. Tem uma coisa que a gente vai ter que aprender e ver, é que como a gente não tem mais, olha lá, como era o mundo há 5 anos atrás, a gente vai voltar no tempo aqui um pouquinho, 10 anos atrás. O que é um compilador? Você sabe o que é um compilador ou você não se lembra mais? O que é um compilador? Ou quem nunca ouviu falar nessa palavra compilador? Compilar, isso é até uma coisa que a gente usa até em material jornalístico. Eu compilei toda a informação, né, sobre o Círio de Nazaré e entreguei para a pessoa que chegou da Bahia. O que eu fiz? Reuni tudo, né? Filtrei, disse, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa. Essa matéria, compilei tudinho, eu filtrei e entreguei para ela. Prontinho. O compilar, quando a gente fala de tecnologia, eu pego tudo isso daí, transformo em linguagem de máquina e te dou. Hoje o compilar não faz mais muito sentido. Por quê? Porque, né, como o mundo não está mais atrelado ao Windows, não está mais atrelado ao Mac, não está mais atrelado ao Linux, então a compilação é justamente o seguinte: eu pegar e entregar. Imagina o seguinte, o camarada veio dos Estados Unidos, adianta eu entregar uma informação em português para ele, sim ou não? Não adianta. Então eu tenho que compilar, eu vou recolher, reunir tudinho, vou transformar em inglês e vou entregar para ele, está compilado para ele. Ele vai entender. Legal? Só que hoje não faz mais sentido, não é porque o Google criou um fone de ouvido que traduz simultaneamente para 40
idiomas, ou seja, nem isso faz mais sentido. O Google acabou de lançar em um fone de ouvido que tu vai escutar em inglês e camarada, português, acabou. Não vai ter mais serviço de tradução. Como existe essa, né, um servidor Linux, o camarada está com uma coisa, o camarada está com outra coisa, o que foi que eles criaram? Eles criaram códigos intermediários. É no Mac? Então passa primeiro aqui, traduz e coloca. É no Windows? Pega aqui, traduz e coloca. Só que isso é em tempo real, igualzinho como é no fone de ouvido. É uma máquina Linux, me dá aí um JavaScript que eu vou interpretar aqui, pom. É uma máquina Windows, beleza, me dá o JavaScript, toma aqui, pô. É um Windows Phone, pô. Por que isso hoje em dia se tornou uma realidade e é muito mais latente, ou seja, existe essa realidade, né? E lá atrás não existia, porque demandava tempo. Nosso hardware de hoje é muito mais potente do que o hardware de 15 anos atrás. Todo mundo concorda comigo? Que o teu notebook, né? Pega um computador de 15 anos atrás, ele é uma carroça. O celular velhinho, né? Os celulares mais novos, não é tudo Snapdragon, não sei o que, 8 GB, 2 núcleos, 4 núcleos, 5.000 núcleos, memória pra caramba, não é isso? Eles vão ser mais rápidos, então a tendência é ser mais rápido, então interpretar e compilar não faz diferença. Entendeu? Então ele interpreta e vai sair com a mesma velocidade do outro, acabou. Então o nosso amigo, né, JavaScript é uma coisa que tem que funcionar em todo mundo. Então essa interpretação, essa execução em tempo real ficou algo natural. E aí vocês como desenvolvedores ou como futuros desenvolvedores em um dado momento vocês vão querer saber o que está acontecendo. Eu dei alguma coisa para o código não executou como eu estava esperando, então eu tenho que rastrear o que está acontecendo. E aí esse comando aí, em JavaScript, é um comando que rastreia, né? Põe um ponto de parada. Que antigamente a gente tinha, olha, bota em modo debug. Vocês já ouviram falar isso? Modo depuração, né? Hoje a depuração é muito mais na unha. Tem até várias ferramentas que te ajudam nessa depuração, mas é muito mais na unha. Então o console log é um comando de depuração. Então, como é o nome desse cara? Teste.js. Olha lá que eu vou fazer, vou chegar bem aqui, vou dar node teste.js. Olha o que vai acontecer. Alô mundo. Beleza? Pegou, é JavaScript, está dentro do comando, é um comando aceitável, ele vai lá e executa. Então esse camarada aí, que é o Node, pegou lá e executou. O que nós vamos fazer agora? A gente vai estruturar o Node para que ele, né, vire um servidor. Porque esse nosso programinha aqui que nós fizemos não serve para nada. Só para exemplificar e dizer que o Node está rodando. Acabou. Vamos bem aqui. Vamos já passar para cá. Tá? O ambiente Node, instalei o Node. Vamos já entender o que é o NPM, que é uma ferramenta que a gente vai precisar. Quem não sabe chegar dentro da estrutura do DOS ou do Linux, abrir terminal. Vou dar o CMD aqui. Acabei, estou aqui no terminal. Vou passar para um diretório raiz. CD bar. Vou criar um diretório. mkdir programa 01. Para entrar no diretório, qual é o comando? CD programa. Aí tem entre aspas, uma dicasinha aí, que se eu digitei PR, né? Se eu apertar no Tab, ele vai listar todo mundo que tem PR, olha lá. Isso é legal, tá?
Pronto, já estou no meu diretório. Como estou com o Node instalado, podia colocar aqui. Bora ver se esse comando das antigas vai funcionar aqui. Copy. Aí se eu der um dir aqui, ó, tá lá o arquivo teste.js. Porque lá no Linux não tem o Notepad++. Você vai desenvolver na tua máquina, mas você vai colocar em produção, você vai ter que usar tem que alterar alguma coisa, você vai mexer em alguma coisa lá, né? Ouviram falar no VI? VI, o Nano é mais legal. Eu gosto do VI. Tem aparecido o Notepad++, se eu não me engano. Direto para... legal. Aí eu vou dar node teste.js. Olha lá. Funcionou. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho meu programa aqui, que é o teste, que está em branco. Não está em branco, só tem um arquivo, um comando que é o console log. Tem algumas ferramentas que, independente daquilo que a gente vai trabalhar no back-end, né, ou com algumas linguagens, a gente tem que aprender, porque são ferramentas que estão aí no mundo rodando para front-end, para back-end. E uma delas vem junto com o Node, que é esse cara aqui, NPM. Esse NPM é de Node Package Manager, ou seja, eu vou instalar alguma coisa, é um gerenciador, vou precisar de uma biblioteca tal. Todo mundo sabe que o conceito de biblioteca, né? Ou não sabe o conceito de biblioteca num programa. Imagina o seguinte, você vai, que é o mesmo conceito de acessório. Você vai sair de casa, tá chovendo, o que acontece? Você pega um acessório. Qual acessório que você pega? Capa de chuva. Você vai andar de moto, qual acessório que você vai colocar? Capacete. A mesma coisa, eu vou precisar de uma determinada, né, função dentro do meu programa em Node. Eu vou ter que pegar o acessório. Então o NPM é o meu gerenciador de acessórios. Tá? Vou jogar bola, vou pegar a camisa do Remo, vou queimar. É isso? Tem uma característica, pessoal, que todo mundo tem que ter, que trabalha com tecnologia, que é, né, a capacidade de curiosidade. Às vezes a gente bate no muro e ficou parado lá porque você estava num caminho, parecia uma parede na tua frente. Você não sabe como escalar a parede, você não sabe o que tem que fazer. Criar uma porta aqui, criar uma porta ali, né, para poder tirar a parede, que na verdade a parede é um empecilho, é um muro, e você não sabe se desvencilhar desse muro. A maioria das pessoas para. O cara de TI não pode parar. Eu tenho que arrumar um jeito de transpor o muro. Não sei como, mas eu tenho que arrumar um jeito de transpor esse muro. E eu digo para vocês, por experiência própria, de já estar há muito tempo nessa estrada, todos os muros podem ser pulados, transpostos, todos. Antes de existir o Google e agora muito mais facilmente. Mas eu tenho que saber o que procurar, é verdade. Se eu não souber o que procurar, eu também não vou. Né? É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco dessa estrada que eu já tenho aí. Eu quero transformar o meu Node, que não tem nada, tem um comando, em um servidor web. Como é que eu faço isso? Eu podia muito bem chegar aqui com vocês e dizer, tá isso aqui, está nesse pacote, acabou, vai funcionar. Beleza, aí você chega na casa de vocês lá, do Node, vocês esquecem uma linha e eu não mostro isso aqui e não funciona. O professor funcionou e o meu não funcionou. O mágico estava lá na frente, fez funcionar e o meu não está. Então, eu prefiro mostrar, eu não sei, então vou no Google. Agora, lógico, eu tenho que saber o que eu vou procurar. Olha o que eu escrevi lá. Notem, eu escrevi em português, mas tudo tem em inglês. Qual é a nossa primeira linguagem que vocês têm que aprender?
antes de qualquer outro. Não precisa falar não, né? Mas tem que entender. Transformando o Node em um servidor web. Aí olha, a primeira coisa que veio aqui: aprenda a criar um servidor web em menos de minutos. Não sei se isso aqui é confiável, eu só vou olhar e vou testar. Essa curiosidade você vê. Isso aqui é com vocês. Eu tenho que saber entender. Eu tenho que ter participado lá daquela oficina de back-end que transforma para me saber. Beleza, é isso que eu quero. Então notem que eu estou trilhando as coisas, né, para que eu chegue num objetivo, que é justamente transformar, né, ou o que eu estou fazendo? Eu estou montando o meu back-end. Tenho que me lembrar do meu objetivo maior. Então já dei um clique aqui. É bom prestar um pouco de atenção, inclusive nesse texto aí, que ele fala um pouquinho da que eu comentei lá com o nosso amigo que ainda não viu essa expressão Node. O Node é um interpretador de código, JavaScript, né? Eu não posso perder muito tempo hoje. Tu é bom de quê? Bom de Java. Tu é bom de quê? Bom de JavaScript. Cara, esse cara aqui me resolve, porque ele é bom de JavaScript, vai trabalhar tanto pro lado do cliente quanto pro lado do servidor. Então, ele é baseado nesse interpretador V8 da Google, que é feito Google Chrome, né? Só deu aqui alguma coisa, né, que é extremamente uma alta escalabilidade. Agora, essa palavrinha é muito importante para isso que a gente está vendo hoje. Alta escalabilidade. O que é escalabilidade? Uma farmácia, será que ela é escalável? Pense no que vocês já falaram. Eu chego em qualquer farmácia hoje. Nós aqui. Presta atenção. Quantos caixas tem numa farmácia? Geralmente? 3. Beleza. Entra eu, Richard e você. Como é? Ricardo. Nós vamos ser bem atendidos? Se tem 3 caixas, cada um vai por caixa. Perfeito? Beleza. Entrou o resto da galera. Quanto tempo a gente vai passar dentro dessa farmácia? Notou? A farmácia não é escalável. Entendeu? É a capacidade. Eu não tenho um conceito formado na minha cabeça, tá, pessoal? Eu estou tentando resgatar o que vocês já falaram para fazer com que vocês entendam. Da mesma quantidade de tempo que eu, ele e você, nós fomos atendidos com os 3 caixas, nós fomos atendidos em paralelo, concorda comigo? Eu fui num caixa, ele foi num caixa, você foi num caixa, fomos atendidos, beleza. Qual é a capacidade de atendimento dessa farmácia? 3. Quantas pessoas tem aqui? 20, 30. Ela não é escalável. Ela não consegue atender o crescimento da mesma maneira que ela conseguiu atender os 3. Ou seja, o que é escalável? Eu poder atender. Quantas requisições tem? 3. Eu consegui atender 3 e 30 com o mesmo tempo. Isso é escalável. Entendeu? Então, imagine o seguinte, nós chegamos lá, aí, é uma rede Extra Farma de atendimento escalável. Aí o cara aperta no botão lá e nasce 30 caixas. Tá bom. Aumentou a quantidade de caixas, todo mundo atende e aí, saiu, então sai a quantidade de caixas. Só fica os 3. Entendeu? Escalável, se tornou escalável. Para o mundo de hoje, isso é essencial. Não me interessa quantas pessoas tem no Google agora pesquisando alguma coisa. Ele fica lento. Me digam aí, ele fica lento? Não fica lento. Então o Google é escalável.
E a gente tem que construir aplicações, né, escaláveis. Eu tenho que ter isso, eu tenho que nascer com isso. Porque não adianta, faço um aplicativo super, né, Duca. Eu não vou chamar nome porque senão vai dar trabalho para editar um vídeo. O que acontece? Eu faço uma tecnologia onde eu não prevejo isso. E aí? O que vai acontecer? Vou perder tempo e dinheiro. Concorda comigo? Construir um negócio para atender, só consigo atender 50 pessoas ao mesmo tempo. Cara, 50 pessoas ao mesmo tempo é fichinha até com o aplicativo que está começando. Vocês concordam comigo? Quantas requisições? E aí o problema não é quantas requisições ele consegue atender ao longo do dia. O problema, a escalabilidade, tem a ver com atendimento ao mesmo tempo. Eu vou atender os 30 ao mesmo tempo. Eu vou atender os 3 ao mesmo tempo. Tem a ver com isso. Entendeu? Então a escalabilidade é essa capacidade que o teu back-end tem que estar preparado para atender. Quantos remistas são? 2. Quantos vai ser 2? 100. Atende os 100 para ser 2. Quantas requisições o teu servidor vai poder suportar? Porque não tem a ver mais com o que tu está desenvolvendo, tem a ver com o servidor. Mas só que o que está desenvolvendo, como tu desenvolve, tem a ver, está ligado diretamente. Imagina que o teu servidor consegue atender 100 requisições ao mesmo tempo. Mas não é o teu servidor, é o teu back-end. É lógico que vai ter um limite, mas aí tu tens que, na tua infraestrutura, aí é que está, na tua arquitetura tu vai montar quantos servidores vocês acham que existem agora de back-end do Google. Vocês acham que é só um? Não é. Tudo é redundante, né? É tudo redundante. Então a tua estrutura é escalável. Entendeu? Só que não adianta a tua estrutura ser escalável se o teu programa de back-end não é. E não atende rápido. Entendeu? Então uma coisa está conectada na outra. Só que o nosso foco é justamente o teu programa de back-end, não o teu servidor. Mas uma coisa tem que estar conectada na outra. Notem uma coisa aqui, ó. Eu pulei lá, ó. Posso até botar esse link na apresentação depois, mas eu tenho esses acessórios aqui que são necessários para que eu consiga transformar o meu programa em Node num servidor web. E são necessários. Capacete, capa de chuva, tá? É um acessório necessário. Beleza. Tem nomes comuns aí, não tem? HTTP, PEF, FS, URL. Tudo é nome comum. Por analogia, dá pra gente entender isso aí. Ah, eu vou estar requisitando, tenho que ter um acessório HTTP. O que é o HTTP? Me digam aí. É o protocolo. Então, se eu for ser um servidor web, eu vou ter que trabalhar. Quem é que trabalha com protocolo? Qual é o protocolo que trabalha com o servidor web? É o HTTP. Então, eu tenho que ter essa linguagem aqui. Eu tenho que ter esse acessório. Beleza? O que é o URL? É o nome. Não é o nome? Unified Resource. Não é? É o nome. Então, eu tenho que ter essa capacidade de entender barra não sei o que. É o URL. Beleza. O que é o FS? File System. Ou seja, quando você pede algum arquivo de imagem ou algum texto para o Google, ele vai lá no servidor dele, aí ele tem que ter acesso ao servidor dele, que é justamente o acessório do arquivo de sistema, para ele poder te dar alguma coisa. E o path, o caminho. Como é que tu vais navegar? Então são 4 acessórios
que mesmo que eu não consiga entender a fundo o que é, eu sei que isso aí é necessário. Entendeu? Que é protocolo HTTP, protocolo de URL, acessório de FS, do File System, e o acessório do caminho, do PF. Porque notem uma coisa, não interessa se o servidor que te atende é Windows, é Linux, e também não interessa se você está no Linux ou está no Windows. Existe uma linguagem universal aí que vai te trazer informação. Aparece no teu browser, aparece aqui, aparece no Linux, aparece no Mac, aparece em qualquer lugar. Legal? Então olha lá. Para me instalar esse acessório, olha o que eu vou fazer. npm, primeiro é o HTTP, né? npm install HTTP. Antes de dar esse comando, eu vou dar um dir aqui. Dá para vocês verem que não tem nada nesse diretório, correto? Só o teste.js. Eu vou colocar npm install HTTP. Dei enter. É lógico que eu tenho que estar conectado na internet para ele. Opa, esse acessório está lá no núcleo, não sei das quantas, lá na internet, e o npm resolve-se para mim, que é o meu gerenciador de acessórios, tá? Vai baixar para minha máquina, já baixou, tá? Deixa eu dar um giro aqui. Olha, apareceu umas coisas aí. Node Modules, ou seja, ele já instalou um acessório. Se vai funcionar, deram alguns errinhos ali. A gente vai já ver se vai funcionar ou não. Qual é o outro acessório? URL, npm install URL. Qual é o outro acessório? No final ele está dizendo aí, ó, adicionei tantas coisas. FS. Foi. Qual é o outro? PF. Aí eu vou aqui. Lógico que eu quero que vocês leiam tudo. O post aí, né? Eu estou sabendo já, então eu já vou colocar lá no que eu quero, que é justamente isso aqui. Eu vou dar esse comando aqui lá, ó. Vou copiar isso aqui, porque eu sei o que eu estou querendo. Eu vou abrir o bloco de notas aqui, tá? Eu vou abrir o diretório lá, programa 1. Meu programa já não tem mais só uma linha. Tem isso aqui, ó. http.createserver pedido e resposta. Tá? O que é o pedido? É que você, quando está lá no browser, www.wall.com.br. O que é a resposta? É o que te respondeu. É o que você está pedindo lá, imagem, a página HTML, qualquer coisa. E aí, como é um programa que ele vai responder a eventos, ele vai ter que ficar paralisado lá esperando. Então, o que está escrito lá? Ponto listen. Ele vai estar escutando na porta 80. Ok? O TCP tem essa característica, né? Que é um protocolo do TCP/IP, aonde eu posso trabalhar com portas, né? E aí com a numeração de portas, e aí eu tenho uma porta default, que é a porta 80. Não é isso? Para desenvolvimento, poderia colocar outra porta aqui. E console log, o servidor arrancou. Acabou. Não está esperando lá. Bora botar em execução? Vou colocar em execução, vocês vão perceber o que? Nada. HTTP is not defined. Está com erro o programinha do camarada lá. Está faltando definir a variável HTTP. O que eu fiz aqui que estava lá no post que eu não fiz? Que eu pulei, na verdade. Tenho que definir essas variáveis. Porque notem uma coisa. Eu coloquei os acessórios, mas eu não estou dizendo aqui, ó, esse HTTP vai usar o acessório tal. Não falei nada, só mandei usar. Então faltou eu definir essas variáveis, vou definir aqui. Opa! Só coloquei as variáveis e o programa está lá. Vai acontecer o que, Windows? Nada. Enquanto ele não for
instigado. Quando ele não for, tá? Ele é orientado, e aí todas as requisições, né? E aí o modo como você programa, vocês têm que se aperceber disso também, que você não programa mais, faz tal coisa, sai fazendo. Como era a programação antigamente? Era top down. Existem esses processos que iniciam e terminam, mas eles são orientados a o quê? Evento. Se não acontecer nada, não vai acontecer nada. Se eu não te beliscar, não vai gritar. Então, ele vai ficar lá esperando. Beleza, eu vou tentar chamar alguma coisa. Vou abrir aqui e vou dar localhost. Localhost comumente é a minha máquina, né? Está rodando na porta 80, mas ele não tem nada para mostrar. Por que não tem nada para mostrar? Porque não tem nada no meu diretório. Bora fazer uma coisa? Bora criar um arquivo HTML bem aqui. Teste.html. Não é um servidor HTML que a gente está fazendo? Quando você está desenvolvendo, em produção é uma coisa, em desenvolvimento é outra. Eu estou em que modo aqui? Em modo de desenvolvimento. Então eu vou mudar de porta para ver se responde alguma coisa. Tá faltando coisa, tá? Vou colocar lá. E foi por partes aqui, não vai... Por que não vai responder nada? Porque não está programado nada. Vocês viram que aqui é em Portugal isso aqui, né? Tem um negócio no... Por exemplo, que aí é uma característica que vocês como desenvolvedores têm que ter de ler a informação indentada. Você já deve ter escutado. O código não está indentado. Qual é a diferença de eu programar aqui no bloco de notas para programar aqui? O visual, né? Aqui eu consigo indentar, aqui eu sei qual é o comando que está identificado por conta dessas cores aí. Lá não. Aqui o código está nu e cru aí, mas eu não consigo identificar o que é uma palavra reservada. Aqui eu consigo. Notem que eu estou colocando uma série de comandos onde eu vou tratar essa requisição. Ó, pedido, tá? Vou tratar essa requisição e vou dar uma resposta. Notem uma coisa, ó. Eu mandei executar o Node, como eu coloquei uma série de comandos, ele deu erro, ou seja, ele não interpretou direito. Ele primeiro verifica, o comando está certo, o bloco de comandos que eu coloquei está correto. Se não tiver, ele não vai executar. Já deu erro aqui, um bocado de coisa. Só para vocês perceberem uma coisa. É melhor ver no bloco na tela branca ou assim? Assim? Olha aqui, ó. Ele está reclamando bem aqui. Ele está reclamando bem aqui que tem alguma coisa que se abriu e não fechou. Aqui. Só que eu tenho que fechar essa estrutura aqui, ó. Abri aqui e não fechei. Então ele está reclamando, né? E aí, todo mundo que já em algum momento trabalhou com alguma linguagem de programação, independente da linguagem, sabe que a estrutura é abre e fecha. E aí o que muda é que comando você abre e fecha. Tá? Então, se eu abrir aqui, eu criei uma função onde eu tenho um ficheiro, que é esse cara aqui, uma função, mas eu não fechei. Eu estou bem aqui, ó, então está faltando um pedaço aqui. O bloco de notas não ia te indicar esse vermelhinho aqui. O Visual Studio ou o Sublime ou algum dos outros editores, eles conseguem te dizer, ó, tem um provável erro aí. Mas ainda continuou para cá, para baixo, né? Aí tem que botar aqui, ó, pá. Quando eu coloquei o parênteses, olha o que ele marcou. Prestar atenção, entendeu? Ele marcou esse cara aqui. Eu vou botar ponto e vírgula, provavelmente, ó, ele já não está mais reclamando aqui. Bora ver se vai passar agora. Não deu mais erro. Se vai funcionar, é outra história. Servidor. Teste HTML lá que eu coloquei lá. Nota que o nosso foco, isso aqui é só para a gente criar um servidor web, tá? E para a gente entender que a gente pode criar
um camarada que vai atender requisições. Beleza. Aí eu estou no escuro aqui, não sei o que está acontecendo, vou dar um console log para ver se ele está chegando aqui. Dá para ver aí? Dá? Console log caminho. Pedido.url. Ó, criei um servidor onde eu vou esperar pedido e vou responder alguma coisa. Ok? url.parse pedido.url.pfname. Lembre que eu não estou trabalhando com isso, com esse cliente. Eu estou trabalhando com back-end. Então, até o meu comportamento e até esses termos novos, eu tenho que me adaptar e entender. Né? Quem já foi meu aluno, algumas vezes eu falei, a gente tem que ser aquele cara que vai entender depois do clique do mouse, aquilo que acontece atrás. E o back-end é justamente isso. Pedido.url, pfname, vou jogar para a variável caminho. E aí eu estou mandando dar um console em caminho para saber. Não tá. Estou encontrando vários muros aí, né? E eu estou tentando sair do muro. Beleza, vou dar um console nesse cara aí. Vou colocar em execução novamente. Parei. O servidor arrancou. Bora tentar executar lá. Não voltou ainda. Bora ver se está chegando lá. O servidor arrancou. Ó, /teste HTML. Então, ele está respondendo. Está pegando a identificação teste HTML. Tem algum problema na exibição da informação. Ou seja, eu tenho que pegar o teste HTML e explodir com ele daí. Mas eu estou chegando, ou seja, o meu pedido, esse pedido aqui, está aparecendo lá. Barra teste HTML, está aparecendo para ele. Por que ele não está exibindo? Então está faltando algum detalhezinho aí. Aqui, ó. Mandei da console caminho. O que ele deu? Teste. Foi o que eu pedi. Então, se é só barra, ele vai para index. Se não é, ele vai para o que eu estou sugerindo, que é o nome dele. Extensão, ficheiro, resposta. Estou lendo aqui o camarada, ficheiro. Bora. O que essa linha faz aqui? O que é o FS, que o nosso amigo falou lá? File System. O que o File System faz? Ele está lendo aqui, ele está lendo o arquivo, read file. Ele vai ler o arquivo. Agora, o que eu tenho que saber? Se esse ficheiro aqui está legal. O que é o ficheiro? O nome do arquivo. Eu vou ler esse arquivo. É isso aqui que ele não está encontrando. Se ele chegar aqui corretamente, ele vai dar a informação. Ele está escrevendo aqui, ó. Se der erro, dá 404. O que é 404? Arquivo não encontrado. Se não, escreve a informação. Mas ele está lendo esse cara. Esse cara está certo? Sim ou não? A gente vai dar um console nele. Todo mundo já identificou o erro? Public. Vou matar o público. Ele tá, eu botei barra teste, mas ele está colocando, ele está puxando a informação do diretório público. O diretório existe? Não. Então ele já está tratando as coisas com uma certa segurança. Eu tenho meu diretório, mas esse diretório que eu estou rodando, eu quero um arquivo público, eu vou deixar lá na área pública. Vamos criar o diretório? Vou criar aqui, aí eu vou por aqui mesmo, não tem problema, público. Olha o que eu vou fazer, joguei para público. Legal? Então, o meu arquivo... professor, por que não saiu errado? Saiu errado assim, isso é código de caracteres, tá? Depois ajeita isso daí. Mas é o encode do teu arquivo lá. Mas, notem uma coisa.
E aí é muito importante a gente entender isso. O programa está sendo executado aonde? Nesse diretório, correto? Mas quem eu vou distribuir, quem eu vou dar informação, eu vou colocar de maneira reservada aonde? Entendeu? Eu posso colocar uma série de coisas aí. Posso colocar imagem. Aí eu transformei esse camarada no servidor web. Enxuto com informação estática. Aonde? No diretório público. Então eu já tenho uma coisa que é o que? Eu já estou garantindo uma segurança para cá. Legal? Aí se eu tiro isso daqui, o que ele vai? Ele vai lá naquele arquivo padrão que é justamente eu configurei como index. Então, esse entendimento simples, mas é um entendimento para vocês começarem a olhar atrás do clique, na requisição, na chamada. O nosso próximo passo, que se a gente continuar, a gente não vai sair cedo daqui hoje. Onde a gente está? A gente está aqui, ó. Bem aqui, a gente nem terminou o terceiro. Mas, né, se todo mundo em casa, até a gente conseguir, porque eu vou pegar essa informação, vou pegar esses passos que foram dados aqui, vou entregar no PowerPoint, entregar para vocês, né, na web. Até aqui, se todo mundo conseguir fazer, tá ótimo o entendimento. Porque vocês vão começar a ter um entendimento de qual é o comportamento do servidor que atende uma requisição. O nosso servidor que nós fizemos hoje, ele é totalmente estático. Ele não vai atender a isso aqui, ó. Localhost / informações estudante. Ele vai dar erro. Ele não está preparado. Aí é que está a vantagem de um servidor Node. Eu vou preparar no nosso segundo momento, a gente vai começar exatamente daqui. Eu vou preparar para ele entender que essa chamada aqui é um código a ser executado. Que pode ser get, pode ser post, até no ponto que, essa chamada é informação do estudante, então o que eu vou fazer nesse get? Informação do estudante, eu vou pegar essa informação e vou me conectar num banco. E vou responder em formato HTML, em formato JSON, né? Porque o que acontece? Só para a gente entender aqui esse código que é importantíssimo. Aquela informação só chega por causa disso aqui, ó. Eu identifiquei o barra de alguma coisa, se foi barra, eu vou no index, se for barra alguma coisa, eu vou lá no barra alguma coisa. Digo o tipo de conteúdo que eu vou expurgar, que eu vou responder, que é a minha resposta, né? Se acontecer algum erro, ele dá 404, não encontrou. Só aquele erro lá do público, aquele jogador, ele abaixa do público, né? É bem aqui, ó, que é uma proteção. De name Se tirar esse público aí, ele pega o raiz. Quer dizer que já no código você vai ter obrigatoriamente que abrir a pasta pública para... Poderia ser qualquer outro nome. Sim. Mas é justamente boa identificação dele é caminho e público. Nesse caso, O HTML fica lá na pública. Exatamente. nesse caso, a raiz que o senhor fala é onde o programa foi criado, não quer dizer não sei. Não quer dizer não sei. É onde o programa foi criado, que é aqui. Aqui. Que por medida de segurança é até bom que realmente isso esteja separado. Os arquivos estáticos, as imagens, alguma coisa assim. Legal, galera? Isso seria quase como se fosse, né, quando a gente baixa o arquivo Node para você criar o Ionic lá. Você cria uma Ionic lá e cria esse seu diretório. É como se fosse isso. É como se fosse isso. Eu sei que vocês queriam mais, né? Mas, senão a gente...
comemorar a vitória do pessoal.